Deus não vai dar aquilo que a gente quer, mas ele vai mandar o provisório que a gente precisa. E quando você está na guerra com tiro para todo lado, gente ensanguentado, você não está indo de SAMU para o hospital Einstein. Às vezes você tem um camarada lá que vai chegar, te colocar morfina e pelo menos fazer uma tala para você sair mancando ali e conseguir sobreviver. Mas é o que tinha. É o que tinha. Como que Jó tinha essa fé? É mais fácil pra gente ler o livro e falar, é assim, é isso que eu preciso fazer, é só manter a fé, vai ter um monte de problema, então eu posso estar passando pelo que Jó passou, tá? Mas olha o que aconteceu depois e tal. Jó não tinha isso para manter a fé dele, né? No que acreditava Jó naquela? O que fez ele continuar? O que fez alguém passar por isso e continuar temente a Deus, né? E aí talvez trazendo um pouco para nossa vida, como passar por problemas dessa magnitude e continuar no eixo, na direção certa, cara? Olha, aí eu posso responder da minha própria vida. Vocês já devem ter ouvido falar do meu problema com a depressão no passado, já falei isso em outros podcasts e tudo mais. Eu fui ao fundo do poço. E não foi... É que é uma coisa até muito interessante dizer, já que eu estou falando em primeira pessoa do singular, porque eu não posso dizer para vocês que eu saí da depressão porque eu tenho algo a mais que nenhum outro depressivo tem. Ou que só os que sobreviveram à depressão têm. Aqui não é concurso público para especialista nisso, que o cara, só quem tem aquele perfil pode ser contratado. Pelo contrário, Cristo capacita os incapacitados. Quando você tem uma relação com o céu, Deus vai intervindo. Ele vai intervindo. E você usou no determinado momento ao descrever esse trecho do livro aqui deve ter tido uma intervenção, não teve? Aí você falou assim, peraí, vamos ver. Deve ter tido, teve. E eu vou surpreender vocês qual foi a intervenção de Deus no livro de Jó antes de Deus aparecer. Os próprios amigos dele. Será que não pode ter sido o próprio Deus que levou os amigos até ele? Porque quem contou a notícia pros caras que ele tava lá, né? Exatamente. Por quê? Mas Deus foi levar justamente aqueles amigos que ficaram massacrando Deus, massacrando Jó o tempo todo. Sim, eles massacraram Jó. Mas no massacre, Jó teve condição de desabafar. Por mais que os amigos encheram a paciência dele, só para respondê-los, ele botou para fora. E quem é terapeuta sabe que uma das grandes chaves para a cura emocional é você colocar para fora. E nós que somos homens, mulher é mais fácil, porque mulher liga para amiga, manda mensagem de aniversário, de tal. Homem não liga para essas coisas, né? Eu tenho um leque de amigos próximos e eu não vou mentir para eles, falo de público aqui para os milhares que estão ouvindo a gente aqui. Eu só lembro do aniversário quando a Laura descobre e fala assim, meu amor, hoje é aniversário de fulano, vamos mandar uma mensagem, porque eu mesmo não lembro. Se eu te mandar algum parabéns do seu aniversário, é a Laura que tá lembrando, viu? Porque vê lá no... Fica sabendo lá no... Não esqueça do aniversário. Não, mas vai saber lá pelo Facebook. O pior é se não mandar agora. Eu falar, Laura esqueceu. Laura esqueceu. Então, quer dizer, nós homens não, a gente é mais fechado. Você entendeu? E ele desabafou. Então Deus mandou. O que tinha naquela hora é aquilo, mas Deus mandou. Deus não vai dar aquilo que a gente quer, mas ele vai mandar o provisório que a gente precisa. E quando você tá na guerra com tiro para todo lado, gente ensanguentado, você não está indo de SAMU para o hospital Einstein. Às vezes você tem um camarada lá que vai chegar, te colocar morfina e pelo menos fazer uma tala para você sair mancando ali e conseguir sobreviver. Mas é o que tinha. É o que tinha. Caraca, verdade. Tá certo? Então Deus intervém. E Deus... Eu não gosto muito daquela filosofia, o acaso vai te proteger. Não gosto disso. Mas eu posso dizer que... Não sou fã de Renato Russo. Mas eu posso dizer que algumas vezes o que a gente chama de acaso, o que chamamos de acaso, é apenas Deus agindo sem deixar a assinatura com reconhecimento de firma. Sabe? Vocês não fazem ideia de quantas coisas Deus já fez para nos proteger que nós nem ficamos sabendo. Que Deus, diferente de um político ou de um ser humano que gosta sempre de mostrar tudo que ele faz, Deus às vezes faz sem ir para a mídia. E todos os dias Deus está fazendo milagres maravilhosos. E eu percebi isso na minha vida. Deus fez cada milagre. Aí eu comecei a ficar sensível para perceber isso. Sabe, depois que você começou a mexer com negócios, que coisas que talvez antes de entrar para esse mundo de business, vocês nem se importavam, mas agora, poxa, esse cara, se ele tivesse investido naquilo, você começa a ficar sensível a perceber coisas que antes você não percebia.
O mundo espiritual é a mesma coisa. Eu já agradeci a Deus porque um cachorro vira-lata, que eu não conhecia, veio batendo o rabinho pra mim, sorridente, num dia que eu tava muito triste. Deus mandou aquele cachorro. Então, às vezes, a gente tá esperando, não, eu vou acreditar em Deus o dia que ele abriu o Mar Vermelho, igual fez com Moisés para tirar o povo do Egito. E Deus está fazendo coisas mais simples. Tenha a sensibilidade de perceber que, às vezes, quem Deus vai mandar para te ajudar é aquela pessoa chata, como os amigos de Jó, mas calma, ele está no controle. Sem quebrar as regras, ele está no controle. Mas, Rodrigo, você fala, pô, às vezes você vê Deus não vira lata. E você, quando você vai ficando sensível, você vai reconhecendo Deus em outras coisas, como quando alguém começa a estudar sobre negócios, vai num restaurante e começa a fazer conta e pensar na escala, o número de pessoas que passam por lá no almoço, quanto que ele vende o prato, qual que é a margem, o custo, etc. Vacâncias, começa a pensar um monte de coisa. Com Deus é a mesma coisa. Só que no meu caso, eu buscava Deus e eu encontrei Deus no momento que eu li uma passagem da Bíblia que falava que tal pessoa não acreditava, né? E aí Deus fez um milagre e ela passou a acreditar. Eu falei, bom, então eu sou esse cara, porque se isso não acontecer, eu não vou acreditar não. Aí eu tive uma experiência com Deus, né? Uma coisa incontestável, quase como ele abrindo o Mar Vermelho. Eu falei, caraca, que isso? E aí depois de então, eu aos poucos, depois de ter decidido acreditar que Deus existe, eu fiquei mais sensível de fato. E aí comecei a reconhecer os vira-latas que me apareceram, não é? E aí eu quero saber um pouco sobre a sua história, mas só pra gente não sair muito do gancho de Jó, eu fico me questionando assim, de onde Jó tirou a fé dele? Qual foi o Mar Vermelho na vida de Jó para ele acreditar tanto em Deus? O que aconteceu para que ele tivesse uma fé tão inabalável a ponto de acreditar em Deus com tudo isso acontecendo? Porque hoje, se eu passar por alguma coisa, eu posso até questionar Deus, mas aconteceu algo incontestável, então eu posso questionar o caráter de Deus, eu posso questionar uma série de coisas. Estou pensando num cenário muito difícil, claro, mas Deus existe, ele mostrou que existe. Como que Jó, na sua concepção, tinha uma fé tão inabalável em Deus? Eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Como pode alguém ter uma fé inabalável em Deus num mundo tão caótico? Porque aí eu saio de Jó e amplio todo mundo. Vários outros que eu poderia citar aqui. Daniel, Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que nasceu rica e foi um outro viés de vida. Bom, vamos por partes. O caso específico de Jó, qualquer resposta que eu lhe der aqui será licença poética, porque a Bíblia não fala. A Bíblia já descreve um Jó adulto, temente a Deus. Tanto é que quando começa assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó era temente a Deus, íntegro. Essa expressão em hebraico é a palavra tam em hebraico, é uma palavra também, é igual o schadenfreude lá do alemão, é difícil traduzir em português. O tam, no hebraico, significa que o cara era bom em tudo. Se ele viesse trabalhar aqui com vocês na empresa, ele era o cara que você ia estar botando ele para sócio rapidinho. Os vizinhos gostavam dele. Se ele entrasse para política, era aquele cara que todo mundo queria no partido dele. Se ele jogasse bola, ele ia ser bom. Se ele fosse técnico, sabe aquele camarada? Tem gente que ele é bom em tudo. Esse era o Jó. Então, você já pega um Jó pronto. A Bíblia não conta como ele chegou àquele estágio. A Bíblia já começa a história dali. Então, a mesma coisa de eu conhecer a história do Silvio Santos, já como um empresário, dono do SBT, aquela coisa toda, e fala assim, mas como que o Silvio Santos conseguiu ficar rico? Se eu não tiver a história dele como camelô, eu não vou ter essa resposta. Então, historicamente, eu não tenho como te responder, porque eu já tenho um Jó pronto e maduro. Mas para a pergunta não ficar no ar, porque eu achei ela muito boa e oportuna, por isso que eu a respondi com outra pergunta. Mesmo que eu não tenha a resposta de como Jó teve uma fé inabalável, eu tenho uma outra pergunta análoga. Como pode alguém ter fé inabalável num mundo tão caótico? A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus está chamando todos. Todos. Alguns falam, mas a Bíblia fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí também a expressão idiomática, o muitos ali significa a totalidade, não é muitos apenas de uma porcentagem, como nós pensamos apenas pela tradução do texto, tá? Não vou entrar no mérito da questão. Deus chama todos, porque Deus quer que todos se salvem, mas Deus não obriga todos a se salvarem. E ao chamar todos, Deus sabe que os seres humanos são como os dedos da mão, cada um de um jeito. Então, a forma como Ele chamou você é diferente da forma como Ele chamou você, como Ele chamou você, como Ele me chamou. E o histórico de vida que nós vamos desenvolver com ele também, é único.
O ser humano não foi feito em série como carro. Todos nós aqui temos carro. E o nosso carro foi feito em série. Um bom motor, um bom mecânico, pelo barulho do motor, ele sabe o que é, porque tudo foi feito igual. O ser humano não foi feito em série. Cada um é único. E esse é um privilégio que nós temos, ter uma história única. A minha história é minha, do Rodrigo, as minhas experiências são minhas. Ele me chamou de um jeito para mim, com uma isca que atrairia a mim. E apesar, é outro paradoxo lindo de Deus, apesar do universo ter milhares, bilhões de seres, ou trilhões, né, anjos contando não sei o que tem lá para cima, Deus consegue ao mesmo tempo lidar comigo como se fosse só eu e ele. Tem um lado eu, ele e os outros, mas tem um lado que é só nós dois. Por isso que não existe uma regra. O que te trouxe foi essa questão do versículo e da necessidade de uma intervenção divina. O que trouxe o outro foi a dor. O que trouxe o outro foi uma criação. O que trouxe o outro foi o amor pelo seu semelhante. Cada um veio de um jeito. Agora, depois que cada um vem com a sua biografia específica, que o que traz um não é necessariamente o que traz o outro, todos aqui têm a sensibilidade de começar a enxergar o mundo espiritual. Então, a nossa biografia é diferente, o modo como nós nos achegamos a Deus foi diferente, mas a visão espiritual que nós começamos a ter não é diferente. Por isso que eu lanço mão do que eu falei no início aqui para o Lucas. Eu sou um teólogo, mas eu não sou um especialista em Deus. Vocês já entrevistaram várias pessoas aqui, um consultor de negócios, um cara que é especializado em Nasdaq, o outro que é especializado em criptomoedas, e você pode até falar assim, pô, eu entendo, mas não como esse cara aí. Aí vocês até perguntam até mais para aprender com ele. O único especialista que você vai trazer aqui, que não pode arvorar o título de tecnólogo em divindade, é o teólogo. Porque o teólogo é apenas um irmão seu, refletindo sobre a fé, e pode ter certeza, com mais dúvidas do que certezas. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, nós fazemos mais perguntas do que afirmações. E esse é o bonito, é o colorido. Que eu não posso agora pegar a minha vida como padrão de santidade e falar assim, só vai entrar para o céu quem for igualzinho o Rodrigo. Cara, olha só, né, meu? E a história, ela vai ficando cada vez mais complexa. Porque aí, a gente tem aqui o desejo do íntimo de Jó. Ele estava falando e aqui tem o desejo do íntimo dele. Né? Ele fala, quanta saudade tenho dos meses passados, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Aí eu acho que tá um pouco da sua resposta também. Porque, cara, que nem o Rodrigo falou, ele já chegou adulto, próspero. Ele tá falando do passado. Ele teve uma proteção desde sempre que deu riquezas pra ele. Na concepção dele, Deus protegeu ele do mal. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça. Lembra que o próprio Jó também poderia ter aquela ideia equivocada. Não eram só os amigos. Sim, que se eu estou bem é porque eu estou em paz, se eu estou mal é porque eu fiz alguma coisa. O próprio Jó deu um nó na cabeça dele. Eu gostei muito, desculpa interromper, aquele The Chosen. Nossa, é incrível isso. E uma das sacadas maravilhosas do The Chosen pra mim foi colocar o Mateus como sendo... Eu não vou dar spoiler não, gente, não tô estragando não, isso vai dar pra todo mundo assistir, quem não assistiu ainda. Ele colocou Mateus de propósito um autista. E quem lida com crianças com autismo sabe que o autista ele é muito linear no pensamento dele. Ele é muito matemático, é muito cartesiano. Eu sou levemente autista também. Então você sabe, é muito cartesiano. E o nó na cabeça do Mateus é quando ele vê um milagre de Jesus. Porque aí quebrou o mundo dele de autista. Porque ele não conseguiu entender. Porque apareceu a multiplicação dos peixes ali. Então isso aí foi incrível, incrível. Mas você nota que Deus vai quebrando o mundo de cada um e as crenças de cada um. No caso do The Chosen, que eu usei como exemplo, ele quebrou o mundo de um autista, que tem a sua lógica. E no caso de Jó, Deus quebrou o próprio mundo de Jó. Porque Jó também participava daquele senso comum de que se você tá beleza, é porque você tá em paz, você tá legalista, tá cumprindo os mandamentos, Deus tá te abençoando. E Deus mostrou, não, Jó, eu não te abençoei porque você era perfeito. Eu te abençoei porque eu te amava.